Hoje eu estou recebendo aqui o médico Saulo Zabulon, tá? Que é ortopedista infantil. Estamos muito preocupados com a coluna, estamos muito preocupados com a saúde do seu filho, a saúde óssea do seu filho, e queremos que você esteja bem, porque quando seu filho está bem, você está bem, não é verdade, doutor? Com certeza. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. A nossa intenção hoje é de te ajudar. Por quê? Na hora de você escolher uma mochila, você vai logo pelo olhar. Quando você vai escolher uma mochila, a primeira coisa que você faz é ver a beleza ou você observa o que nessa mochila? O que vocês observam? Eu vou perguntar para os meninos lá dentro, o que vocês costumam observar? Ei, Fabrício, vamos ver se o Fabrício fala com a gente. Bom. Quando você vai comprar uma mochila para o seu filho ou sua esposa, o que vocês observam? Seja sincero. É a beleza? O tamanho. Olha só, eu nem esperava uma história dessa. O tamanho. Isso tudo influencia. Tamanho, o material. E aí a gente já começa logo falando o peso. Peso. Né? Muito importante. O peso ideal de uma mochila para as crianças. Crianças, a gente sabe que vai até uma certa idade. Mas tem desde a crechezinha até o ensino infantil, que chega um pouquinho mais tarde, né? Exatamente. O peso ideal hoje recomendado pela sociedade é de até 10, no máximo 15% do peso. Ou seja, se você tem uma criança de 30 quilos, o peso ideal seria até no máximo 3 quilos, 3,5 quilos. Se tiver já um adolescente, já um púbere a 700, 70 quilos, você vai ver que é 6, no máximo 7 quilos. Tá? O que a gente sabe hoje é que o mais vai evoluindo na escola, mais vai aumentando os materiais. E isso vai causando realmente mais peso para a criança e dá muitas queixas que chegam no consultório com a gente. Dores nas costas, alterações posturais, dores nos ombros, dores nos braços. São bem comuns no dia a dia, então é importante demais. E eu acho interessante que existem pessoas e pessoas. Assim existem também crianças e crianças. Tem criança que não, de imediato não vai reclamar. Sim. Esse processo de dorzinha aqui, dorzinha ali, nem vai perceber. Talvez com o passar do tempo. Já tem outras crianças não, que já demonstram logo, eu estou sentindo uma dorzinha aqui. Por isso que às vezes a gente ouve muitas pessoas falarem assim, cada pessoa vai ser realmente tratada como ela deve ser, por pessoa. Exatamente. E a gente precisa chamar a atenção, porque tem crianças que são maiores e tem crianças que são menores. Então, assim, a questão da idade da criança, às vezes, não é o suficiente. A gente tem aqui tem uma mochila aqui e a gente já pensa logo na volta às aulas. E aí, o Fabrício falou de tamanho, né? Isso. De tamanho. A gente falou de peso e agora nós vamos falar do tamanho. Isso também vai influenciar porque quanto maior for essa mochila, mais coisas vai ser colocada ali dentro, né? Exatamente. Com relação ao tamanho, o ideal é que os pais comprem mochilas que consigam realmente ser ajustáveis às costas das crianças, tá? Não podem ser compradas mochilas que sejam muito largas, tá? E nem muito compridas, tá? Outra coisa que é importante são as alças. O importante é que tenham duas alças, que essas duas alças sejam mais largas, de pelo menos 4 centímetros, e sejam ajustáveis, para que você consiga realmente acoplar de forma bem simétrica na região dorsal, nas costas da criança, onde a parte inferior da mochila ela não ultrapasse a linha da cintura, que a gente sabe que essa é a melhor posição. Com relação também às crianças que você fala, mas tem uma criança que sente dor, outra não sente dor, aqui a gente sabe que quanto maior o trajeto de casa até a escola, com ela usando essa mochila nas costas, maiores são as queixas de dores, tá? A gente vê numa mochila as alças e observa uma alça. A gente vê os adolescentes que têm um costume muito grande de colocar essa mochila e pesar ela até o quadril. É muito difícil você ver um adolescente, por exemplo, estamos falando de crianças, mas é muito difícil você ver um adolescente andar com aquela mochila toda certinha. Principalmente os jovens de hoje em dia. Eles andam com a mochila praticamente jogada nas pernas, né? A gente observa muito isso. Bastante, tá. E aí a gente já tem que criar um hábito logo na infância, porque quando você trabalha a infância, a gente já imagina o passar do tempo. Tem muita gente também que gosta de usar muito peso e segurando nessa parte, nessa alcinha única da mochila. O que falar a respeito disso?
Com relação ao costume dos adolescentes, eles acham que é pagar mico, né? Usar Sim. aquela mochila mais tradicional, com as 2 alças. Então, eles começam, quando já chega na parte da puberdade, perto da adolescência, a querer usar de um lado só. Isso é completamente incorreto. Você está distribuindo o peso da mochila totalmente em um dos ombros só. Postura zero. Tá? Isso sobrecarrega bastante a musculatura lombar e dorsal, realmente na região torácica, e isso causa muitas dores. E nos ombros, principalmente nos ombros, nos braços, certo? Essa tira, tá? Existe uma alça anterior agora até entre as 2 alças que ficam mais na frente, que unem as duas, que são importantes, que exatamente para essa alça lateral, ela não descer no ombro, tá? Isso é bastante importante. E não é utilizado. Não é utilizado. É praticamente... Não. Você acredita, doutor, que eu vou te contar uma história? Eu tenho uma... Não é a história de Serginho Groisman, tá? Não é eu falando de mim e foi minha amiga, não. É uma realidade. A minha amiga corta todas as alças, todas essas partes. É como se para ela não tivesse utilidade. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque é como se fosse realmente um cinto de segurança. Um cinto de segurança. Né? Tá? Que ele tá, de uma certa forma, te dando um equilíbrio, né? Exatamente. Fazendo com que essa mochila não vá para trás. Exatamente. Outra coisa que é importante é na hora que você vai colocar o peso dentro da mochila, você colocar as coisas mais pesadas, mais próximas à região das costas, tá? Que essa mochila ela esteja com compartimentos bem distribuídos, para que realmente o peso se distribua como um todo nessa mochila. E não fique só numa parte da mochila. Não fique só numa parte. Quando você vai pôr o material, botar sempre o material mais pesado, mais próximo à região que fica na região das costas mesmo. Se você põe muito na região mais posterior da mochila, fica muito pesado. E a criança realmente começa a sentir mais incômodo. Outra coisa que a gente tem observado é que as pessoas estão colocando as lancheirinhas de lado e colocando esse lanche também dentro da mochila. Então, na mochila, você deve colocar exatamente o material necessário do dia a dia, tá? Porque a gente já sabe que as escolas hoje em dia têm muito mais materiais do que antigamente, então realmente o peso aumentou, tá? Então, dentro da mochila, colocar realmente o estritamente necessário. Existem algumas escolas que já têm armários, que você consegue guardar alguns materiais, então realmente na mochila, colocar realmente o que é estritamente necessário, tá? Pronto. E aí a gente vai chamar a atenção também para as mochilas de rodinhas, que a gente sempre fala, mas é importante a gente reforçar. E a questão delas serem levadas nas costas. O que é melhor? De fato, é a de rodinha? E se é a de rodinha, como as pessoas devem se comportar ao levar essa mala? Depende muito, tá? Houve um tempo que se acreditava que a mochila de rodinha realmente era o único meio que fosse mais saudável, vamos dizer assim, para a coluna. Não é isso, tá? A mochila de rodinha você tem que ter alguns cuidados. A alça que você vai conduzir, ela tem que estar no máximo na altura da cintura, tá? Para que a criança, na hora de conduzir essa mochila, tá? Ela não force a região da coluna, ela fica com a coluna sempre ereta durante o caminhar. Outra coisa importante também é trajeto que você vai até a escola, tá? Se você for pegar a escada ou um terreno irregular, a mochila de rodinha já não é o ideal para você, tá? Que vai dificultar em vez de ajudar a criança. Tá? E assim, esse hábito que às vezes a pessoa tem de puxar essa mochila, essa bolsa de rodinhas só com uma das mãos, isso também pode trazer algum probleminha, não pode? Pode, sobretudo se a altura da alça não estiver inadequada. Isso aqui é realmente importante, porque aí você vai realmente forçar em vez de dar o alívio para a coluna da criança. Agora, uma vez que você tem realmente uma bolsa com peso adequado, com as tiras mais largas, acolchoadas, para que possa realmente distribuir esse peso de forma uniforme, tá? Com o peso adequado. Inclusive, a gente recebeu aqui uma dica, né? Na verdade, a ideia para as escolas, dividir as matérias de forma que os alunos não precisem levar vários livros por dia. Até que isso, de uma certa forma, até acontece. Mas muitas vezes o que a gente percebe é que o próprio aluno coloca todo o material em mochila. É impressionante. É uma mania. E eu até acredito que seria interessante também, determinados livros que têm esses determinados armários deveriam ficar até dentro da própria escola. Perfeito. Essa seria a melhor conduta. Eu acho que essa seria a melhor saída. Porque a partir do momento que você sabe que aquele livro vai ter que estar todo dia ali naquela escola, seria interessante que cada aluno tivesse o seu armáriozinho e que eles estivessem lá para que se evitasse levar tantos livros ou tantas coisas dentro dessa mochila, né? Perfeito. Diminui bastante as queixas. Muito viável aqui a dica, viu? Gostei bastante. Bom, ainda falando a respeito, gostaria de falar sobre a questão do material, né?
Porque às vezes a pessoa, não, ela vai optar por uma mochila mais em conta, beleza, as condições, cada um sabe onde é que o sapato aperta. Mas o que seria interessante chamar a atenção sobre até o próprio material, as alças, pelo menos, dessas exatamente. mochilas? O ideal é que realmente as alças sejam mais largas e acolchoadas. Essa parte de acolchoar as alças, realmente ela diminui bastante as queixas, tá? Porque você consegue, de forma uniforme, realmente distribuir o peso na região dos ombros, tá? Então, principalmente na região das alças, tem que ter esse acostumamento, tá? E também essa cinta, tá? Que pode ser tanto entre as alças ou abdominal, que realmente a mochila fique acoplada à região dorsal mesmo. Falando ainda do lado ortopédico, quais são os problemas que se pode agravar na vida desta criança e, quem sabe, no futuro? Porque o que começa agora vai trazer problema para o futuro também. Relacionado a um corpo total, porque a gente sabe que a mochila está ali pesando, mas ela vai sobrecarregar em várias partes do corpo, né? Exatamente. Essa sobrecarga, ela começa com a região muscular, então não é incomum as crianças procurarem realmente o consultório com queixa de dores lombares, exatamente pela má postura, certo? Dores nos ombros, principalmente aquelas crianças que usam aquela alça mais fina, tá? Que fica machucando, isso a longo prazo realmente causa dor, tá? E alterações posturais mesmo, tá? A criança começa a sentar de forma inadequada, realmente para compensar um pouquinho a dor, tá? Porque ela sente a dor e ela senta numa posição realmente que alivia, tá? E isso começa a ter alterações posturais. E isso a longo prazo, lógico, já chegando na fase adulta, pode causar até bagunça, desgaste, essas coisas a longo prazo. Então, o que realmente as mães têm que fazer é realmente dar agora, tá? Quando a criança está em desenvolvimento, como o esqueleto e os músculos estão em desenvolvimento, realmente pôr tudo adequado para que não ocorra isso no futuro. Muito bom. Faltou alguma informação ainda que a gente pudesse levar para quem está em casa? Olha, assim, eu acredito que vocês têm que ter muita consciência com relação ao material, realmente, estritamente necessário. A gente sabe que as crianças querem levar realmente para a escola tudo. A mais, tudo, brinquedo, tudo Verdade. que podem, tá? Mas realmente dar atenção a isso, que botar o estritamente necessário, tá? Na região das bolsas. Mais que isso. Pronto, e trabalhar realmente essa postura, Exatamente. né? Quando você usa a mochila adequadamente, você está trabalhando a sua postura. Está trabalhando a postura dessa criança. Porque agora ela não está percebendo nada, mas é na adolescência que ela vai reclamar. A longo prazo, A realmente. longo prazo também, porque ela, primeira coisa que vai mexer principalmente com as meninas, elas já ficam logo preocupadas com a postura. Exatamente. E muitas vezes, se você não trabalhar esse lado, é ruim. Então é interessante que você trabalhe tudo direitinho para que essa jovem, esse rapaz realmente não venha ter problemas no futuro. Né? Então que você trabalhe isso agora. Perfeito. Eu quero agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato com você tem o Instagram, né? Tem o Instagram, tá? Saulo Zabulon, certo? E também tem o Instagram da clínica também, da Ortocenter, pode entrar em contato também, certo? E certo. E a gente quer agradecer por você ter, nesta manhã, tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui conversando com a gente, porque a gente sabe que esses profissionais no mercado valem ouro, né? E a gente conseguir num horário deste é uma maravilha. Muito obrigada de verdade. Que agradeço.